bem, nós vamos recomeçar os trabalhos. Nesse momento são 15 horas, passar a palavra à defesa para sua manifestação no prazo legal. Pode. Excelentíssimo juiz desse egrégio Tribunal do Povo, mais uma vez atendendo o chamado de Vossa Excelência, atendendo o chamado da Justiça. Esse defensor que vos fala está mais uma vez patrocinando a defesa dos menos afortunados dessa comarca. E é com enorme satisfação e com tranquilidade que estou no dia de hoje sob a regência de Vossa Excelência. Ao encerrar este julgamento, temos certeza que Luiz Guilherme, ao ser condenado, receberá deste juízo, de forma imparcial, a justiça tão falada dos homens. Para mim, mais um motivo de orgulho atender um chamado de Vossa Excelência. E me coloco sempre à disposição. É muito bom trabalhar do lado de Vossa Excelência. Receba os meus agradecimentos por confiar a este advogado. Agradecimentos estes que nesses últimos 9 anos sempre faço em todo julgamento que Vossa Excelência preside. Caríssimo Aguinaldo Bezerra Tocantins, um indigno promotor de justiça, é um prazer ser amigo de Vossa Excelência. Trabalhar do lado de Vossa Excelência sempre é muito bom. Já passaram 10, 20, 30, 40 julgamentos e nós confrontamos somente no campo das ideias. A cordialidade sempre reinou e reinará neste tribunal. Vossa Excelência dignifica muito o Ministério Público goiano. Oxalá, se essa instituição tivesse pelo menos um time de promotor do calibre de Vossa Excelência e de todos que aqui militam. Sempre é muito bom trabalhar ao seu lado. Caro advogado Valdomiro de Azevedo Ferreira, irmão de ordem, é um prazer também tê-lo aqui pela primeira vez, pelo menos comigo, no Tribunal do Júri. Receba os meus cumprimentos. Quero, de uma forma carinhosa, cumprimentar a estagiária que se encontra aqui hoje, minha sobrinha, acadêmica de Direito, Amanda Luiza, que hoje eu sempre falo, que hoje ela está sentindo na pele e sentindo a cadeira da solidão e a bancada do desespero. Seja bem-vinda. Aqui sim é o lugar do estudante de Direito. Quero cumprimentar o serventuário da Justiça, na pessoa do Gilberto,
o nosso decano oficial de justiça, as nossas secretárias, a Kelly, a Raquel, que sempre solicita a todos os advogados que aqui militam, a força policial, proporcionando a este plenário a segurança, leve ao comando os cumprimentos à gloriosa Polícia Militar de Goiás. Aos meus amigos estudantes de Direito, ao cumprimentá-los, quero cumprimentar a professora Ana Maria da Pontifícia Universidade Católica de Goiás, que hoje nos honra com a presença de Vossa Excelência e dos nossos futuros operadores do direito. Recebo o cumprimento deste defensor e estendo a todos os universitários de outra instituição de ensino do curso de Direito da nossa comarca. Cumprimento a família da vítima, das vítimas e do acusado. E ao cumprimentar, pode ter uma certeza que este defensor, que aqui está, jamais, não somente neste julgamento, mas em todos que aqui militei, nunca faltei e nunca faltarei com respeito dos que já partiram, dos que já não estão mais aqui para se defender. O que liga Luiz Guilherme e o seu pai e Laís é só uma palavra: a eternidade. Receba deste defensor, mãe de Ana Paula, mãe de Laís e mãe de Luiz Guilherme. E ao cumprimentar essas duas mulheres, estava recordando das lições do grande filósofo lusitano que aqui já pisou um dia. Falo de Padre Antônio Vieira. Em seus sermões falava: a boa educação é moeda de ouro, em toda parte ela tem valor. Educação esta que todo pai e toda mãe tenta transmitir para os seus filhos, desde a sua concepção. Sei que é triste assistir o julgamento de um filho e voltar para casa e abrir a porta e ver que o outro não se encontra. Por isso, este defensor, que militam na tristeza, no ranger de dentes, na saudade, com a justiça e com a injustiça, cumprimenta essas duas mães que estão neste plenário. E por último, eu quero cumprimentar de uma forma especial os meus colegas e as minhas colegas de trabalho. Essas 5 mulheres e esses 2 homens, escolhido no universo de quais 1.000 pessoas dessa comarca. E ao cumprimentar a cada integrante deste conselho de sentença, sempre me coloco na condição de 8º integrante desse corpo de sentença. Senhoras e senhores do Conselho de Sentença da Comarca de Goiânia, Vossas Excelências já participaram do momento mais sublime deste julgamento. Ao se colocar de pé, e o magistrado que aqui preside essa sessão solene indagou:
concito-vos a examinar com imparcialidade e proferir o resultado de acordo com os ditames da justiça. Essa é a fase mais importante deste julgamento. Quando os senhores e as senhoras fazem um compromisso, não com o advogado, não com o promotor de justiça, não com a família da vítima e do acusado, nem com o acusado. Os senhores e as senhoras fazem um compromisso com a consciência de cada um. Consciência esta que levará a cada integrante, ao chegar nos seus lares, olharem no espelho, nos seus aposentos e dizer: fui hoje ao tribunal do júri e fiz justiça. As senhoras e os senhores não estão aqui hoje para ter piedade de quem não teve, para ter paciência para quem não teve paciência. Os senhores não estão aqui hoje olhando para um menino de 20 e poucos anos e ter dó. E justiça, a gente se pede é de pé, é com voz de barito, falando alto. Mas os senhores estão aqui hoje, não podem estar aqui hoje, como os calabares. Essas mulheres, esses dois homens que estão aqui hoje, conselho de sentença, não pode ser Pilatos. Não pode lavar as mãos e fingir que nada aconteceu. Quando eu disse, o que liga e o que leva o acusado e as duas vítimas é a eternidade, falo isso para os integrantes deste conselho. Ali está Cristo, o grande benfeitor, que partiu há 2014 anos, de acordo com o calendário do cristianismo. E hoje o Conselho de Sentença dessa comarca, não tenho dúvida, amigo Aguinaldo, se ressuscitasse igual ressuscitou Lázaro, a taca que ele ia tomar aqui hoje ia ser dobrada. Porque nós perdemos os valores de família, perdemos os valores de cristão, perdemos os valores de homem e mulher. Certa vez me perguntaram na universidade o que eu achava do tribunal do júri simulado. E eu respondi que eu achava a maior palhaçada que existia no universo acadêmico. Eles assustaram. E aí um estudante me questionou: mas o senhor veio daqui dos campeonatos da Universidade Católica, da Universidade Federal de Goiás? Eu falei: porque eu não sabia o que era justiça, por isso que eu participava desses campeonatos. E respondo: quando nós contraímos núpcia com alguém, quando nós namoramos, abraçamos, pode ser até nos 23 ou nos 30 dias que Luiz Guilherme teve um relacionamento com Laís, nós não simulamos amor.
Quando nós vamos à casa de Deus, na igreja, nós não simulamos fé. Portanto, nós não podemos simular justiça. Justiça é isso, é vivenciar. E aqui falo o conselho de sentença sem medo de errar. Eis aqui o crime mais democrático do diploma legal, o homicídio. Eu posso, os senhores podem, o plenário inteiro pode. Sabe por que conselho de sentença? Porque nós não conhecemos o ser humano. Nós não sabemos, Aguinaldo, aonde que o ser humano pode ir. E aí eu lembro das frases dos mais antigos. Coração é terra que ninguém vai. E aí, conselho de sentença. E eu vou encerrar esse julgamento. Irei ser muito breve. Não, porque não tenho como defender o indefensável. Porque aqui, este plenário repleto já sabe e tem uma certeza que o acusado já está condenado. E aí? O que vamos fazer? O Luiz Guilherme comete um crime monstruoso, com requintes de crueldade. E colocamos ele para ser julgado pelo povo. Fecho os olhos e lembro do Coliseu de Roma, aonde os gladiadores entravam e os imperadores sanguinolentos definiam se ia continuar vivo ou não. É essa comparação que eu faço no dia de hoje. O que vai mudar na vida desse rapaz? Com a condenação de um duplo homicídio qualificado, pena de 12 a 30 anos. Vamos imaginar, conselho de sentença. Ele vai ser condenado a 40 e poucos anos de cadeia. Daí, a nossa legislação, ela é generosa. Existe a pena concreta. 30 anos. O sujeito no Brasil não pode ficar preso mais que 30 anos. E aí, ele vai ser beneficiado com a lei de execução penal, irá fazer as detrações penais, e eu vou dizer para este conselho de sentença, daqui 12 anos, Goiânia, Goiás e o Brasil abraça Luiz Guilherme. É isso. Lembra que eu falei para os senhores, as senhoras, que os senhores e as senhoras não podem estar aqui hoje como calabares de ninguém, não são. E até agora eu não abri o processo. E eu não vou abrir conselho de sentença. A não ser para discutirmos o que já foi discutido. Discutimos durante toda uma instrução processual, na qual eu não participei. Que aqui eu estou acostumado com isso. O sujeito pega a banana de dinamite, risca, e quando está prestes a explodir, avisa para ele, fala, põe no colete do Dr. Ramon, porque vai explodir com ele.
Aqui eu estou acostumado. E faço isso, sabe por quê, conselho de sentença? Porque eu tenho amor da minha profissão. Eu não gosto de ver a dona Ana Paula olhando para mim chorando. A mãe do acusado olhando para mim. Porque eu não estou aqui para salvar o seu filho. Eu não estou aqui para trazer a sua filha de volta. E a família do pai de Luiz, o seu Luiz também? Não ressuscitaremos os dois. E aí, o doutor Aguinaldo foi muito feliz. E eu falei para ele que o confronto nosso é somente no campo das ideias. Antigamente o pessoal achava que advogado e promotor tinha que ser inimigo. Não. E advogado, conselho de sentença, não é obrigado a chegar aqui e pedir absolvição, não. Mas também eu não posso ser negligente, sob pena do réu estar indefeso. Pois bem, nós iremos discutir 2 detalhes neste processo. Primeiro, é o momento principal do crime de homicídio. É o momento do crime. Por isso que o Instituto Médico Legal e a Polícia Científica vai ao encontro dos corpos, passa aquela fitinha de isolamento e vai começar a fazer a perícia. Daí começa a encontrar as provas e depois o motivo do crime. E eu vou me confidenciar com os senhores e com as senhoras. Pasme! Todas as testemunhas que vieram no dia de hoje, sem exceção, todas colaboram com o meu pensamento. Os senhores prestaram bem atenção na manhã de hoje. Eu não fiz muita pergunta. Eu não quis perguntar por que o doutor Ramon não quis questionar as testemunhas. Por que o doutor Ramon só fez 2 ou 3 perguntas para Luiz Guilherme? Porque eu já sabia do óbvio. O doutor Aguinaldo, nos últimos 7 minutos do seu tempo, me colocou uma imagem aonde ele adentra a loja Tem de Tudo, no dia 26 daquele mês, às 21h30. O laudo de encontro de cadáver atesta que a vítima, especificamente o seu Luiz, o pai dele, foi assassinado por volta das 17 horas. E aí eu fui juntando o quebra-cabeça. E aí, conselho de sentença, eu me lembro de um julgamento que teve aqui. Quando o doutor promotor questionou ele sobre aquelas 2 moças que foram assassinadas lá no Vaca Brava, eu até lembrei. Quem fez o juro do assassino foi eu. Chamava Negão. Eu que fiz aquele juro. Aí eu lembrei mais ainda de um júri do acusado
famoso, chamava-se Corumbá. E aí, eu falei, peraí, nós estamos... O doutor promotor de justiça está pegando 1 quilo de chumbo e 1 quilo de algodão e perguntando para o conselho de sentença: o chumbo ou o algodão? Qual que é o mais pesado? 1 quilo, conselho de sentença. É 1 quilo. Não muda. E comecei a fazer esse exercício. E logo chego à conclusão. A conclusão que nós iremos chegar hoje, ou vou tentar chegar com os senhores e com as senhoras. Cadê o laudo? O laudo está em folha 256, acho que é isso. Você marcou aqui de novo? Não dá para tesourinho? Nós iremos estudar o local do crime e vamos recordar do seu Pedro, aquele senhorzinho que foi a primeira testemunha no dia de hoje. Na verdade eu tenho ali. Eu quero esse bom. Pois bem. O seu Pedro, ao ser questionado no dia de hoje, ele narra para o senhor o seguinte: olha, o Luiz Guilherme chegou com essa moça lá no meu espetinho. Aí ele pediu uma cerveja para ela e ela não quis. Pegou a cerveja e botou do lado da cara. Aí eu percebi que ele estava transtornado, falando coisa com coisa. E olha, conselho de certeza, não precisa de ser perito. Não precisa de ser perito para analisar os Luiz Guilhermes da vida. Não precisa. Eu sei o que estou falando. Às vezes as pessoas acham muito estranho a gente comentar do homicídio como se fosse uma coisa qualquer. Mas não é não, sabe por quê? Porque aqui eu já vi de tudo um pouco. Nada mais, doutor Valdomiro, me assusta com essa pouca idade que eu tenho. Aqui eu já vi matar-se pela tampinha de Coca-Cola. Aqui eu já vi matar-se porque um cardápio de pit dog estava escrito errado. Aqui eu já vi sujeito bêbado, drogado, com a ficha criminal maior do que eu, ser julgado e sair por essa porta como se nada tivesse acontecido. E aí, estudantes, que eu falo que a justiça precisa de cada um que aqui está. A nossa sociedade, conselho de sentença,
é igual o bambu. Ela é bonita por fora e ocada por dentro. Quando eu falo de valores, e é interessante, todo o processo, se não a grande maioria, ele tem lá no meio, as perversões do ser humano. Não estou aqui para ensinar como deve criar e educar o filho. O filho, quando nasce, o pai e a mãe, e eu posso falar isso que eu sou pai, levanta o seu filho, só quero bem a ele. Você nunca viu e nem vai ver uma mãe sair de uma maternidade, parar e falar: olha, aqui nasceu um traficante, aqui nasceu um homicida. A primeira coisa que vem na mente da família, qual que é? Ah, esse aqui vai ser médico. E a profissão é nova, é bonito e é lucrativo. Eu falo isso para as mães que me procuram. Olha, mãe, não abandone seu filho, por pior que o crime seja, porque ele só tem você. E eu tenho certeza que a dona Silvanice não abandona Luiz Guilherme. Ele está só hoje. E parece que não deu muita presteza o que estava acontecendo aqui hoje. Basta olhar de 8h30 da manhã até as 15h30. O comportamento frio de Luiz Guilherme, quando ele narra o momento do crime, quando o juiz pergunta se foi ele que matou o próprio pai e a namorada, e ele responde na maior naturalidade do mundo, como se fosse: eu vou ali comprar um cigarro e volto. E quando eu falo que a nossa sociedade, conselho de sentença, é ocada, é bonita por fora e ocada por dentro, é quando eu começo a analisar. Eu fui criado numa cidadezinha pequena de Goiás. E lá, a gente aprendeu a respeitar as pessoas desde pequenas. Obrigação. Lá, quando a gente viu um rapaz todo tatuado, a primeira coisa que a gente falava: é bandido. Até hoje, várias pessoas, quando bate os olhos, e eu não vou longe, aqui agora o doutor promotor acabou de mostrar, quando o Luiz Guilherme adentra tem de tudo, tinha um vendedor. Ele parou, ele assustou. Eu estava da cadeira dali, eu estava vendo. Porque não é normal. Não é normal, conselho de sentença, eu conhecer uma moça e por 23 dias eu dormi na casa da mãe dela, usando maconha. Isso não é normal. E não venha com essa história que as coisas mudaram e está muito moderno. A modernidade traz isso aí. Olha, aqui tem moça, vários, e seus namorados
E aqui 99% delas não conhece o sujeito que em 15 dias está dormindo, usando droga com ele em casa, que o pai não aceita. Não. Era uma pessoa normal ele. E aí eu perguntei para ele como ele começou a se tatuar. Palavras de Dona Ana Paula. E ele foi me narrando e mostrando as tatuagens. Não estou aqui para discriminar quem usa o seu corpo como se fosse arte. Cada um faz dele o que quer. Teve uma testemunha que veio aqui hoje. E me desculpe, não estou querendo ser arrogante nem prepotente, tenho que participar de programa de televisão, narrando uma história tão triste, tão complicada, como se estivesse num teatro. Ele foi preso num ponto de ônibus. Vamos lá, pegar o momento do crime. Foi preso, foi para a delegacia de homicídios, teve interrogatório. A nossa polícia é muito eficiente. Demorou não sei quanto tempo. Eu conheço bem. É justo. Revogue-se a prisão e põe em liberdade, porque ele não pode ser prejudicado pela inércia do Estado. E aí, conselho de sentença. Vamos analisar. Luiz Guilherme poderia ter contratado o melhor advogado do Brasil. E eu sou nomeado. Não ganhei nem um centavo para estar aqui no dia de hoje. A não ser mais experiência e mais tristeza que eu vou carregar no peito. Mais ainda. Poderia ter contratado, sabe quem? O doutor Capoeira. Aquele que entra no mato e some, igualzinho estava na mata. E ele está aqui hoje. Sabe o que aconteceu, senhores jurados? Eu vou falar para os senhores o que aconteceu. O laudo ficou pronto. E a autoridade judiciária, de mãos do laudo, decretou-lhe novamente a prisão preventiva. A polícia foi na casa da mãe dele. Chegou lá no sábado, na sexta-feira à noite. Cadê o Luiz Guilherme? Ela falou, não, ele não está. Não, nós precisamos de cumprir o mandado de prisão preventiva. E ela responde, olha, vocês podem ir embora, que agora é final de semana, ele não vai se entregar não. Mas segunda-feira eu garanto para o senhor, eu vou lá entregar ele. Passou um final de semana inteiro, fazendo o que eu não sei. Poderia ter sumido. Nós poderíamos estar aqui, com o advento da Lei 11.689, é isso mesmo, julgando essa cadeira vazia. É o tal de júri por edital. Mas não, ele foi lá e se entregou. Está preso. Vem-se a instrução do processo. Vem as alegações finais, pronunciado. O advogado que estava no processo entra com o pedido de sanidade dental dele. O doutor promotor ficou 1h30 mostrando o laudo para os senhores. E nós vamos discutir ele só 10 minutos. O laudo fica pronto. Ele é pronunciado. Não há recurso em sentido estrito ao tribunal. Aí o juiz
Que aí eu falo e confio nele. Ele fala, não, esse laudo está inconclusivo. O juiz resolve questionar o tribunal. Logo, esse laudo é inconclusivo. Remete-se à instância superior e remarque outro laudo. E o primeiro laudo foi feito pela junta de psicólogos, não desmerecendo hora nenhuma, que eu conheço todos. E, por sinal, muito bom. E manda para uma médica psiquiatra. Daqui a pouquinho eu vou mostrar o laudo dela mesmo, que ele mostrou. Que laudo é laudo. E a coisa que eu não caixou no conselho de sentença é laudo. De perito e médico, eles não têm interesse na marcha processual. Eu também não tenho. O promotor não tem. Os senhores têm. Tem interesse em fazer justiça. E aí, o laudo fica pronto, remete para o juiz e ele manda ele a júri popular. Não teve condições de contratar advogado, chama o civilinho. E aqui estou. Conselho de sentença. Lá no volume 4, a doutora Ana Paula, ela atesta 2 laudos. Um, com a data, me parece, que foi do mês 3, mês de março de 2014, e outro do mês 8 de 2014. São 2 laudos. A mesma coisa. E aí, o autor da ação penal, em cima do artigo 26 do diploma legal, começa a explicar para esse nobre conselho de sentença a questão da semi-imputabilidade do acusado. Que ele não tinha transtorno, que ele não era doente mental. Ele sabia de tudo que estava acontecendo. E aí, uma testemunha vira e fala, não, o livro de cabeça de mesa dele era o psicopata americano. Olha como cedo você pensa. Aqui existe no júri 4 ou 5 pai ou mãe aqui. Vamos analisar o caso do Luiz Guilherme de pé. Vamos lá? Lá no bar, bebendo no espetinho. Aonde ele pegava o dinheiro e o coitado do pai ia lá e pagava. Sai do bar, vai para outro e a moça junto. Com menos de 30 dias de namoro. Chega no bar, dá capa na mesa e vai aquela coisa, resolve ir para casa. E ele não leva ela na marra para casa. A base de chute e pontapé. Ela foi com ele. Chega lá. Aqui não sei como é que é o estômago de cada um. E eu não gosto nem de ficar mostrando isso para conselho de sentença. Mas nós vamos ter que analisar. Nós vamos ter que analisar. Os senhores vão ter que ajudar a defesa. Gente, eu peguei o processo aqui. O sujeito me chega tampado de droga e cachaça, e sabe Deus o que aconteceu lá dentro? Mas, conhecendo um pouquinho do que acontece aqui, eu imagino o que aconteceu.
Chegando lá, o pai deve que foi chamar a atenção dele, se descontrola, fora de si, mata o pai. A moça assusta com aquilo, já estava ali no meio, e era leprosa. Prova disso que existem marcas nas mãos de Laís. Esse movimento. Pois é, mata os dois. Uma pessoa normal, para ser de sentença, não queira que eu provar o contrário, que eu não vou admitir. Porque aqui já sentou, eu já pedi as contas. Inclusive, quando eu estou até em supermercado, escuta até que eu não devo. Várias e várias vezes já aconteceu isso comigo. Eu sei o que a família sente. Não foi nenhuma nem duas vezes que eu tive que deixar carrinho de compra no supermercado, no meio do caminho, e ter que ir embora. Porque não entende. Acha que eu fui peça fundamental no homicídio. E não sou. Mas eu não posso deixar condenar os Luiz Guilhermes da vida a toque de caixa no mundo. Ele tem que acertar as contas com a justiça, já está acertando e vai acertar. E aí entra os verdadeiros moralistas da justiça, aqueles que eu não suporto quando eu vejo, fala, o caráter pedagógico da pena. Olha, no dia que uma pena tiver uma psicologia, eu quero que me mostre. Porque quando sair da cadeia, os primeiros que vão bater a porta na cara dele são vocês. Tá ficando louco? O cara matou o próprio pai e a namorada. O que ele pode fazer comigo? É isso que nós reagimos. Mas não. Existe um caráter pedagógico da pena que ele vai cumprir a pena e ele vai voltar depois ressocializado. Olha que bonito, palavra bonita, né? Ressocializado. Olha o conselho de sentença. De cada 10 presos, 8 voltam. 8. Parou de usar droga, beber cachaça, porque ela não pode entrar ainda. Mas maconha ela tem, à vontade. E tem advogado aqui no plenário, sabe o que eu estou falando. Como entra? Não me pergunte. E aí, tem 2 corpos. A medicina, conselho de sentença, ela evoluiu bastante. Essa semana, o ex-ministro da Saúde, Adib Jatene, faleceu e foi um dos precursores, juntamente com o Dr. Zervinho, na prática de cirurgia cardíaca no país. E eu fico pensando, Aguinaldo e o doutor Valdomiro. A medicina avança tanto, mas ela não foi capaz ainda, conselho de sentença, de criar um aparelho estetoscópico ainda para entrar nas vias inteletivas dos criminosos e nossa, para sentirmos o que nós estamos pensando. O sujeito vive 30, 40 anos com a pessoa, tem 5, 6 filhos e de repente dá de presente para ela 5, 6 facadas. Eu já vi aquilo. E aí? É horroroso. Nós não nos conhecemos. Uma vez eu discuti isso com meu pai, lá na pequena Santa Teresa. Aí eu falei para ele, olha,
Nós não conhecemos o ser humano. Falou, não, o ser humano é igual um gato. Você tranca ele dentro de um quarto e senta o porrete nele. Vê o que ele faz com você. Ele te avança, te rasga todinho. É o ser humano. Não é o caso dele. Ele não foi acuado. Como que ele estava no momento do crime? Ele estava sóbrio? Ele estava normal? Discutiu com o pai, com a namorada, falou, eu não gosto deles, eu vou matar. E pronto. Olha, conselho de sentença. O Luiz Guilherme assassina a Laís e seu pai com requintes de crueldade. As fotos que estão aqui o doutor promotor, com 20 anos de Ministério Público, já foi delegado de Polícia Civil, acabou de dizer para os senhores que ele assustou. E eu não tenho medo de errar. Ele me assustou e muito. E muito. E me assusta. E me assusta. Se quiser ver, eu preciso mostrar. Quem não quiser ver, só faz um gesto com a mão. Já viu, né? Já vi. Todos já viram isso aqui, né? Você pode ver? Chama de esgotejamento. Uma pessoa normal mata. Mas não mata dessa forma não, conselho de sentença. Uma pessoa normal, conselho de sentença, não dorme com cadáver. Uma pessoa normal, conselho de sentença, não pega um carro sem saber dirigir e sai pelo Goiânia comprando com cartão de crédito do pai. Uma pessoa normal não entra na Tem de Tudo. Uma pessoa normal, conselho de sentença, não mata e vai para um bar. A não ser um parceiro dele, que virou uns best-seller no Rio de Janeiro, que matava, depois entrava no seu Fusca 68 e ia escutando Roberto Carlos na Avenida Nossa Senhora de Copacabana. Volta aonde estavam os corpos, quase em decomposição. Dona Ana Paula liga atrás de sua filha, ele responde às ligações no celular e responde. Deixei ela no ponto de ônibus e foi para Trindade para uma festa. E a mãe respondeu para os senhores. Mas hoje é segunda-feira, a festa foi sábado. Não, eu vou esperar. Meu pai saiu, foi no banco sacar dinheiro, mas eu vou pegar um mototáxi. Ou vou esperar meu pai voltar, que eu vou para ir. Ajudar a procurar. E ele vendo. Com certeza, uma pessoa que mata não vai sentar de frente a uma televisão, pegar um videogame e ficar jogando e sujando o videogame com sangue. Uma pessoa normal, com selo de sentença, não mata e pega um spray e começa a pinchar uma casa inteira como se fosse uma torcida organizada. E aí? Aonde o senhor está querendo chegar?
Talvez estou até perdendo meu tempo. Mas acho que não. Por pior que ele seja, ele merece uma defesa. E vou te contar com sentença. Eu não abandono. E falo para ele: olha, vou fazer o possível para o conselho de sentença acompanhar o meu raciocínio. Eu não vou obrigar. E aqui eu não faço milagre. Aí vem o laudo. Que tudo foi falado. E aí quando foi para encerrar o laudo, encerrou no dia 4 de agosto de 2014. Era um esclarecimento à conclusão do laudo, que o laudo já tinha sido concluído. Ele já tinha sido concluído. Vamos lá. O doutor Aguinaldo leu o artigo 26 para os senhores. O que o artigo 26 fala? O artigo 26 do Código Penal, ele fala o seguinte: sobre os inimputáveis. No Brasil, aqui a gente assiste todo dia, né? Ai, matou, não, alega que é doido, que não vai ter problema. Vai lá pro Paili. Paili, para quem não sabe, é um programa que tem aqui em Goiânia. É o Programa de Assistência Integral ao Louco Infrator. Coitado do Paili. Não queira saber como está lá. Eu sei como está lá. É isento de pena o agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardamento, era ao tempo da ação ou da omissão inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato ou determinar-se de acordo com esse entendimento. Pois bem, ele era retardado mentalmente? Não. O que o laudo fala? Esse laudo foi questionado, inclusive nem pelo próprio advogado, pelo próprio juiz. Ela relata nas últimas folhas do volume 4. O periciando Luiz Guilherme é portador de perturbação de saúde mental, a saber, um tratamento de personalidade F60. Ao tempo da ação, era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito e parcialmente capaz, inteiramente, parcialmente capaz de se determinar de acordo com esse entendimento. O doutor Aguinaldo, de passagem, um excelente produtor, conhece de Código de Processo Penal e muitas vezes mais que o doutor Ramon. Com certeza. Eu estou engatilhando ainda, um dia eu vou chegar aonde eu chego. Mas aqui, defesa. O Conselho de Sentença da primeira vara criminal, do primeiro Tribunal do Júri da Comarca de Goiânia, pode aceitar o laudo? Pergunta que eu os faço. Responde somente para os senhores. Aqui eu já vi sujeito varrido,
jogando pedra na placa do avião, com algo, atestando loucura. E o Urado falou que não. Não era louco, não. Faça-se a vontade de conselho de sentença. Cabe recurso? Corre. Vamos discutir isso em instância superior, coisa que eu acho um absurdo. É passar atestado de incompetência dos senhores e das senhoras. Senão não justificaria, nós estamos aqui até de 8h30 da manhã, não. E eu não costumo recorrer de decisão dos senhores e das senhoras. Eu não tenho esse costume, não. Porque eu me curvo diante da decisão do Conselho de Sentença. Pois bem, pergunta que vos faço. Respondam. Os senhores assistiram de camarote hoje a oitiva de Luiz Guilherme. Aí os senhores respondem: ah, doutor, se ele que é a parte mais interessada somos nós, aí onde que está a essência de ser jurado. Não é só sentar aqui no Conselho de Sentença e julgar os Luiz Guilherme da vida. Nós temos que julgar e medir os desdobramentos desta condenação. Vai resolver nós condenarmos Luiz Gustavo, Luiz Guilherme, duplo homicídio qualificado, 40 e poucos anos de prisão. Vai resolver? Mas também não estou aqui pedindo para os senhores fecharem os olhos e fingir que nada aconteceu. O ser humano, ele é transeunte. Tem hora que eu fico pensando: até onde nós iremos chegar? Quando eu vejo um rapaz que foi adotado por um senhor, ainda criança, o pai e a mãe vivia em trancos e barrancos. Há uma separação e ela pede para ele morar com o pai porque ela não dava conta. E o pai recebe e ele dá de troco a morte. Aí deve estar pensando: não estou entendendo, doutor Ramon. Se ele quiser ser promotor de justiça, ele passa. Olha o conceito de sentença. Advogado tem que ser leal. E eu não posso vir aqui pedir para o conselho de sentença o que eu acho, o que não pode. É caso de redução de pena dele? Pelo estado que ele se encontrava? Como que ele reagiu? Eu acho que sim. O quarto quesito
semi-imputabilidade de Luiz Guilherme. É a pergunta que eu vou fazer para os senhores. O réu, em virtude de perturbação mental, carecia ao tempo da ação plena capacidade de entender o caráter ilícito do fato? Daqui a pouquinho eu vou voltar nesse quesito de novo. Aí vem o quinto quesito. O réu, em virtude da perturbação mental, carecia ao tempo da ação a plena capacidade de determinar-se de acordo com o entendimento do caráter ilícito do fato? O que o laudo fala? O laudo fala perturbação mental. A senhora não pode manifestar. que ele tinha uma perturbação mental. Aqui deve ter pelo menos 100 estudantes do curso de Direito. Eu vou perguntar para vocês e não respondam com sons. Somente lá na mente. Se o doutor Ramon fosse portador de uma perturbação de saúde mental, ele estava aqui no dia de hoje? Me respondam, comunidade acadêmica. No mundo estava no vacilo chique. Ou então uma clínica de reabilitação. Ok. Tá aqui. Nós iremos condenar. Mas os senhores e as senhoras não sairão daqui hoje como se nada tivesse acontecido. Os senhores perguntam para mim, doutor Ramon, tá bem, iremos acompanhar o raciocínio do senhor. O que irá acontecer? Não sou leviano. Eu falo o que irá acontecer. A pena vai ser reduzida. A pena vai ser reduzida. Ele vai sair da cadeia? Não. Ele não vai sair da cadeia. Ele vai ficar quanto tempo preso? Aí é ele que vai falar. Eu não posso. 12 penal, quem faz é o juiz. Ele poderá ser beneficiado? Sim. Mas, doutor, matar o pai e a namorada e receber um benefício? A visão grossa? Claro que não. Merecia a pena de morte, o enforcamento na praça cívica. Mas se fosse em tempos pretéritos. E aí, na hora que essas 5 mulheres e esses 2 homens forem votar, quero que os senhores e as senhoras lembrem-se bem do momento do crime. O doutor Rodolino foi muito feliz nos 3 questionamentos que ele fez para o acusado. Ele fez uma pergunta inteligente. Vou perguntar para você para ficar melhor o esclarecimento. Antes, durante e após. E ele responde. É o que eu acabei de narrar para os senhores. E na hora de acatar ou não a tese de semi-imputabilidade, os senhores lembram bem do antes, do momento e logo após.
Se os senhores entenderem que não, e eu não estou aqui em conselho de sentença brincando de defender, que primeiro eu tenho que sentar nessa cadeira da solidão e me convencer. Porque se eu não me convenço a si próprio, eu não tenho como passar adiante. Por isso, integrantes deste conselho. Conselho este que eu adotei como minha família. A minha segunda família. A família do tribunal do júri. Eu tenho duas paixões. Estão em casa uma hora dessa. É minha esposa e minha filha com 40 dias de nascido. Rogo a Deus que Ele me dê muita sabedoria para saber criar e conduzir o meu lar. Para que o destino sombrio, cruel, semelhante ao de Luiz, não bata em minha porta. E é com essa tranquilidade com o dever cumprido que entrego a este conselho o destino de Luiz Guilherme. Mas o primeiro voto, a primeira urna, é o voto. O segundo é o descarte. Quando passar a primeira urna, os senhores vão lembrar. E analise. O sujeito escreve no rosto antissocial. Ele não é normal. Que Deus proteja cada integrante desse conselho, não somente os 7 que foi escolhido hoje no sorteio, mas os 25 que estavam aqui presentes no dia de hoje e os 875 que não pôde comparecer, não foi sorteado. Que Deus abençoe e guarde cada uma e cada um desse conselho. Entregue na mão deste conselho o destino de Luiz Guilherme. Muito bem, senhoras e senhores jurados, não tendo solicitação ética por parte do Ministério Público, consequentemente não havendo a tréplica, eu consulto aos senhores se estão aptos, preparados a proferir o julgamento. Muito bem, os quesitos que foram preparados e que serão votados nessa oportunidade, eles têm duas séries, já que para cada vítima nós temos uma série. A primeira série é indagada em relação à vítima Luiz Gonzaga. O primeiro quesito indaga a respeito da materialidade. Na madrugada do dia 26 de agosto de 2012, na rua Rio das Garças, quadra 4A, lote 18, conjunto habitacional Aruanã 2, nesta capital, a vítima Luiz Gonzaga de Souza Cavalcante foi atingida por golpes de arma branca que causaram-lhe a morte
conforme descrito no laudo de exame cadavérico de folha 72 e 77. Segundo, autoria. O réu Luiz Guilherme Elias Cavalcante desferiu golpes de faca contra a vítima Luiz Gonzaga de Souza Cavalcante. Terceiro, tese absolutória. O jurado absolve o réu Luiz Guilherme Elias Cavalcante. O quarto e o quinto, a tese da semi-imputabilidade por perturbação da saúde mental. Tese que foi estabelecida em plenário pela defesa. Quarto quesito. O réu Luiz Guilherme Elias Cavalcante, em virtude de perturbação da saúde mental, carecia ao tempo da ação da plena capacidade de entender o caráter ilícito do fato. Quinto, o réu Luiz Guilherme Elias Cavalcante, em virtude de perturbação da saúde mental, carecia ao tempo do fato da plena capacidade de determinar-se de acordo com o entendimento do caráter ilícito do fato. Sexto quesito, qualificadora. Qualificadora é esta que foi sustentada pela acusação. O crime foi praticado com emprego de meio cruel, consistente na utilização de inúmeros golpes de faca com a finalidade de causar na vítima sofrimento intenso e desnecessário, revelando assim tamanha crueldade. Essa é a primeira série. Esses quesitos eles são concernentes à primeira série no que tange a vítima Luiz. Agora, a segunda série em relação à vítima Laís. Primeiro quesito, materialidade. Na madrugada do dia 26 de agosto de 2012, na rua Rio das Garças, quadra 4A, lote 18, conjunto habitacional Aruanã 2, nessa capital, a vítima Laís Santiago Rodrigues foi atingida por golpes de arma branca que causaram-lhe a morte, conforme descrito no laudo de exame cadavérico de folha 78 a 82. Segundo, autoria. O réu Luiz Guilherme Elias Cavalcante desferiu golpes de faca contra a vítima Laís Santiago Rodrigues. Terceiro quesito, tese absolutória. O jurado absolve o réu Luiz Elias Guilherme Cavalcante. O quarto e o quinto é a mesma tese da semi-imputabilidade por perturbação da saúde mental. É a mesma redação da série anterior. Eu não vou fazer leitura porque é uma mera repetição na quesitação. E o sexto, a qualificadora, também é a mesma redação da série anterior. Portanto, são 6 quesitos em cada série. Eu indago se há alguma observação. Não havendo, nós vamos então, nesse momento, passar a votação e eu vou explicar. Os jurados aqui, eles sabem qual é a sistemática da votação. Agora, como nós temos aí alguns alunos das faculdades que estão assistindo e também nós estamos transmitindo online pelo site aqui do TJ e também pelo site Rota Jurídica, que também está fazendo a transmissão direta. Então, nós temos a informação de que o site, pelo menos eu não sei se o nosso daqui ou de lá, ele está sendo conectado às 3h30 da madrugada em Pequim, na China. Então, abrange o mundo todo realmente a internet, né? Então é interessante isso aí. Agora, eu penso que seja lá do outro site. Muito bem. Vocês vão receber 2 cédulas, uma com a palavra sim, outra com a palavra não. Não pode haver repetição. Vocês, ao receberem essas cédulas, confiram. E aí, nós vamos votar os quesitos de maneira individualizada. Eu leio o primeiro quesito, vocês votam, eu apuro. Leio o segundo quesito, vocês votam, eu apuro. Até onde for necessário, portanto, a votação. O voto é secreto, ele é sigiloso. O senhor jurado agora firmou a sua convicção e vai julgar de acordo com a sua consciência e os ditames da justiça, conforme prometeram hoje na parte da manhã aqui no plenário. Nós vamos então, nesse momento, interromper a transmissão
vamos solicitar às pessoas que estão assistindo que se retirem e daqui a pouco podem voltar na leitura da sentença.